a quem é de bom dia, boa noite, a quem é de boa noite, Nakuyu, para quem é de Angola. Que o Senhor abençoe a todas as nações, principalmente a brasileira. Que o Senhor venha restabelecer e renovar a vida de cada um de vocês. Aqui quem vos fala é o pastor Fabrício Augusto Nobre dos Santos. Eu gostaria de declarar uma palavrinha com vocês. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um de vocês. E eu gostaria de ler o livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 3 e 4. Vamos lá. No livro de Êxodo, oh Senhor, Tu és maravilhoso, obrigado Jesus. No livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 3 e 4. Vamos ver se eu acho. Versículo 3 e 4. Olha só o que diz. Então pensou Moisés: que coisa impressionante, porque que a sarça, que o espinheiro não se queima. A sarça, que é o espinheiro. Vamos conjecturar. Algumas versões diz só sarça, mas nessa versão King James atualizada, Slim, diz assim, diz Moisés, por que será que o espinheiro não se queima? Por que será que o espinheiro não se queima? Eu vou ler em outra versão, que diz assim, no 4, no 3. E Moisés disse, eu vou virar agora de lado e verei essa grande visão, porque que a sarça, não acredita em mim? Porque que a sarça não é queimada. Olha só, vê se dá para ler nessa versão. Vou apontar aqui, peraí. Porque que aqui, porque que o espinheiro, deixa eu focar. Porque, não sei se deram para vocês lerem. Porque que o espinheiro, versão King James, ok? Porque que o espinheiro não se queima? Aqui na atualizada Spurgeon de sarça. Essa é uma versão europeia, tá, gente? Porque que, deixa eu procurar aqui. Porque que a sarça, você vê que até grifei aqui. Eu vou grifar em cima para vocês verem. Tá grifado em cima com a letra, com a caneta preta, ok? É só para vocês terem certeza. Porque que a sarça, porque que o espinheiro não se queima. Olha só o que tem espinho. Flor, pé de limão, não sei de botânica, não sei de flora, de fauna, né? Mas por que a sarça ela pega fogo, mas não é se consumida? Peraí, deixa eu só meditar aqui, peraí. Por que será que o espinheiro não se queima?
devo chegar mais perto para contemplar essa maravilha? Aí é que vem. Aí é que vem a resposta de Deus. Porque ele estava pensando. Por que a sarça está se queimando ali e não se consome? Por que o espinheiro, a flor, porque a árvore da flor, a árvore da flor, da galhos, da fruto, da folhas, faz sombra para nós, ok? Faz sombra para os animais repousarem, faz sombra para a pessoa descansar um pouquinho. Então, por que a sarça está queimando e não se consome? Aí Moisés falou assim: eu vou chegar mais perto para ver essa estranha visão. Onde eu parei? Aqui. Aí no 4. Então o Senhor viu que ele deu uma volta e se aproximava para observar melhor. E Deus o chamou do meio da sarça. Aí a nossa cachola pensa assim: não, Deus bradou lá do céu. Pois é! Não, ele bradou do meio da sarça. O que ele bradou? Então passou Moisés. Isso mesmo? 4. Então o Senhor viu que ele deu uma volta e se aproximava para observar melhor. E então o Senhor deu. O Senhor. Desculpa, perdão. E Deus o chamou do meio da sarça. Do meio da sarça. Então Deus chamou do meio da sarça ardente: Moisés, Moisés. Ao que ele prontamente respondeu: eis-me aqui. E eu encerro por aqui a leitura. Agora vamos para o estudo da Spurgeon. A Spurgeon é essa aqui, tá, gente? Versão europeia. Enquanto o Senhor viu que ele se virava para ver, Deus o chamou do meio da sarça e disse-lhe: Moisés, Moisés. E ele disse: aqui estou. E ele disse: não te aproximes daqui. Tira tuas sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Além disso, ele disse: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E Moisés escondeu a sua face, pois estava com medo de olhar para Deus. É tão maravilhoso isso, porque aqui Moisés temeu olhar para a face de Deus. Mas se você for ler o livro de Êxodo, o livro de Levítico, o livro de Deuteronômio, o Pentateuco,
você vai entender que Deus manda ele subir no cume do monte. E ele na fenda da rocha, ele viu as costas de Deus passar. Ele não viu Deus, mas ele aconselhava Deus. Diz uma certa passagem de Paulo: quem entende a mente de Deus? Moisés aconselhou Deus. Por exemplo, numa passagem diz assim o seguinte: Deus, se o Senhor não for conosco, se o Senhor não ir adiante, então não me mande ir. Porque o Senhor prometeu a este povo uma terra prometida. Se o Senhor não for conosco, então deixe que fiquem aqui o seu povo. Se o Senhor não for avante, se o Senhor não for adiante, foi o Senhor que prometeu, então não mata esse povo, Senhor. Não destrua a herança que tu construíste para si. Entende? Continuando. E no 4. E quando o Senhor viu que ele se virava para ver, Deus o chamou do meio da sarça e dizia. Você vê que aqui a sarça já não ardia. Peraí. E Moisés dizia, não se quer. Por que a sarça não se queima? Beleza. A sarça e disse, Deus o chamou do meio da sarça e disse, Moisés, Moisés. E ele disse, aqui estou. E ele disse, não te aproximes daqui, tira tuas sandálias, porque tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Além disso, disse eu sou o que sou. Eu sou o Deus, perdão. Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E Moisés escondeu a sua face, pois estava com medo de olhar para Deus. Aí eu vou ler o 10 aqui. Vem agora, pois eu te enviarei. Estranho, né? Ele disse, vem agora. Peraí, mas ele não estava no monte, na sarça ardente? Ele disse, vem. Mas quando a gente chama vem, é porque uma pessoa está em um determinado lugar e a outra pessoa está em outro lugar. Ele disse, vem. Vem agora, pois eu te enviarei. Ou se ele está falando vem, ele está em outro lugar, ele está dizendo eu te enviarei, ele está perto de você, te enviando, te dando uma ordem. O que quer dizer isso? A minha pastora falou, isso é onipresença. Isso aqui é carne, não tem onipresença. Mas tem uma pessoa, o Espírito Santo de Deus, que é onipotente, onipresente, onisciente,
Alfa, ômega, princípio e o fim. Entende? Então, vamos lá. O 10. Êxodo 3, versículo 10. Vem agora, pois eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. E Moisés disse a Deus: quem sou eu para que vá a Faraó e para que tires os filhos de Israel do Egito? E ele disse: certamente estarei contigo e este será um sinal para ti, de que te enviei. Quando tiveres tirado o povo do Egito, vos servireis a Deus sobre este monte. Deus disse, não importa quem você é, certamente estarei contigo. Agora, vai, faça suficiente para ele. Agora vai, faça o suficiente para ele. Bom, aqui eu encerro o estudo de hoje. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente e que o Senhor possa multiplicar em sua vida, nas nossas vidas, aquilo que mais necessitamos, que é a graça não merecida. A graça de Cristo que nos vem do alto, que nos alimenta, que nos transforma, que nos capacita. Que Oxalá te abençoe. Zambi na Quatessa, Aueto, Sambangola, Macuyu a todos. E para quem sabe ler um pinga letra, com bandejeira para todos os meus tatas. Eu disse no começo que eu era pastor e graças ao meu pai eu sou tata. E graças a Deus que você ficou até agora para ver esse vídeo e esse chato que vos fala. Então Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a comunidade toda, principalmente a de Santa Luzia. Eu gostaria de fazer um pedido. Separa 5 minutos de oração comigo. 5 minutinhos. Eu oro daqui e você ora daí. E que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que Oxalá, Oxaguian, Oxalufã, venha lhe abençoar. Ojuba, Zambi na Quatessa.